Vamos lá, nesse vídeo aqui o meu objetivo é apresentar de forma bem concisa e direta a resolução de equação de segundo grau, certo? Então, se você tiver uma equação de segundo grau, a forma geral de representá-la é da maneira como eu descrevi aqui, ax2 mais bx mais c, onde esse a aqui ele é diferente de zero, certo? Esses a, b e c aqui, eles são denominados coeficientes da equação de segundo grau. Quando você consegue calcular esses coeficientes, você pode determinar o que a gente chama de discriminante da equação do segundo grau, ou discriminante delta, por meio dessa fórmula, b ao quadrado menos 4ac, e a gente tem três opções de valores para esse delta. Pode ser positivo, nulo ou negativo. Se porventura o delta for positivo, essa equação do segundo grau vai ter duas raízes reais e distintas. Se esse delta for igual a zero, a equação do segundo grau vai possuir duas raízes reais iguais. E se porventura o delta for menor do que zero, então ela não possui raiz real, certo? Não possui raiz no conjunto dos números reais. Aí na prática, se for menor do que zero, essas raízes elas vão pertencer ao conjunto dos números complexos. Mas isso está fora do escopo desse vídeo aqui, certo? Nesse vídeo eu não vou tratar do conjunto dos números complexos, certo? Então vou me restringir ao conjunto dos números reais. Tudo bem. Se você tem uma dessas duas possibilidades, delta maior do que zero ou delta igual a zero, você consegue calcular as raízes dessa equação do segundo grau com uma formulação que aqui no Brasil é conhecida como fórmula de Bhaskara, certo? Essa fórmula de Bhaskara, ou pelo menos a gente chama assim, né? Porque há controvérsias aí se de fato foi o matemático indiano Bhaskara que determinou essa fórmula, não tem dado histórico para isso, mas vamos lá. Ela pode ser expressa da seguinte maneira: ela é menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. E esses valores de a, b e delta aqui são os valores que a gente já comentou anteriormente, né, dos coeficientes e do discriminante da equação, certo? Então, se o delta for maior do que zero ou se o delta for igual a zero, a gente consegue obter as raízes reais por meio dessa formulação, certo? Para começar, eu vou iniciar com uma equação que vai tornar o delta, o discriminante aqui, igual a zero, certo? Então, vou iniciar aqui com ela. Por exemplo, se você tiver aqui a equação x ao quadrado menos 6x mais 9. Se você for determinar aqui as raízes dessa equação, primeiramente você tem que saber quem são os discriminantes, quem é o discriminante dela, né, que é o discriminante delta. E para descobrir o discriminante, você tem que saber os coeficientes, certo? Então, para facilitar aqui a visualização dos coeficientes, eu vou colocar em cima dessa equação a formulação geral que eu comentei aí em cima. Ax2 mais bx mais c. Essa aqui é a formulação geral. Colocando a formulação geral aqui em cima, a gente pode fazer um comparativo e determinar com precisão esses coeficientes. Observa que não tem ninguém multiplicando esse x2, então é porque na prática eu posso perceber que se trata de um 1 que está multiplicando o x2, porque 1 vezes x2 é o próprio x2, né? Se eu fizer isso, eu consigo observar aqui que o valor do meu coeficiente a é igual a 1. Comparando aqui, ó, o mais bx com o menos 6x, a gente consegue concluir que o b é igual a menos 6. E, finalmente, pegando aqui o c, que é o termo isolado, e o 9, que é o termo isolado, isso permite que a gente conclua que o c é igual a 9, certo? Tudo bem, então a gente determinou os coeficientes a, b e c. De posse desses coeficientes, a gente pode ir
calcular o discriminante dessa equação, que é o discriminante delta, certo? O discriminante delta, como a gente comentou anteriormente, vai ser b ao quadrado menos 4ac. Nesse caso, o b aqui, ele é menos 6, então fica menos 6 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que é 1, e o c, que é 9. Aí observa que menos 6 ao quadrado é menos 6 vezes menos 6. Menos com menos na multiplicação dá mais, e 6 vezes 6 é 36. Por outro lado, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 9 é 36. Então, você vai ter 36 menos 36, que vai dar zero. Então, esse primeiro caso, como eu disse já, né, seria um caso em que o delta é igual a zero. Quando o delta é igual a zero, você tem duas raízes reais iguais, como a gente comentou aqui antes, certo? Vou voltar aqui, ó. Delta igual a zero, isso indica duas raízes reais iguais. Eu vou utilizar essa formulação aqui, ó, para a gente, de fato, determinar essas raízes reais iguais para a equação que a gente tem aí em questão, certo? Que é essa, certo? Vou precisar desses valores dos coeficientes aplicados naquela formulação. Então, a formulação vai ser menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Aqui eu vou ter o seguinte, olha, menos o b vai ser menos o menos 6, mais ou menos a raiz do delta, o delta que é zero, né, dividido por 2a. O 2a, no caso, né, vai ser 2 vezes o 1 aqui, porque o a é 1. Perfeito. Aí, nesse contexto, a gente vai ter duas raízes reais iguais pelo seguinte fato. Eu vou considerar um cálculo só utilizando o sinal de mais aqui e outro cálculo utilizando só o sinal de menos. Mas como a raiz de zero é zero, e zero não vai fazer diferença se eu somar ou subtrair por ele, vai fazer com que eu conclua que as duas raízes são iguais. Vamos ver na prática aqui, ó. Vamos pegar inicialmente o sinal de mais, certo? Então, menos o menos 6 vai dar 6, mais a raiz de zero, que é zero, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Aí você vai ter 6 mais zero, que é 6, dividido por 2, que é 3. E agora aqui embaixo você vai ter menos 6, que é 6 também. Vou pegar agora o sinal de menos, ó, menos o zero dividido por 2. Ora, 6 menos zero também é 6, certo? Dividido por 2 aqui, ó, 6 dividido por 2 é 3. Então, você tem duas raízes reais iguais mesmo, certo? Quando a gente obtém as raízes por meio dessa formulação. Tudo bem, se você quiser checar se o seu resultado está correto, basta que você faça o seguinte, você pegue o número que você obteve aqui e substitua na equação do segundo grau, especificamente no lugar do x. Ó. Se eu substituir esse 3 aqui no lugar desse x, vai ter que ser igual a zero o resultado dessas operações. Vamos ver se dá mesmo. Vou pegar aqui, ó. Eu vou substituir o 3 no lugar do x. Eu vou ter 3 ao quadrado, no lugar do x ao quadrado, menos 6 vezes 3, mais 9. Ora, 3 ao quadrado aqui é igual a 9. O 6 vezes 3 é 18, tem um menos na frente, então dá menos 18, mais 9. Aí, 9 menos 18 é menos 9 mais 9 é zero mesmo, como teria que dar, certo? Então, está correto o nosso resultado, duas raízes reais iguais. Eu vou fazer um segundo exemplo aqui. Aí agora, nesse segundo exemplo, eu vou pegar uma equação que vai tornar um delta positivo, certo? O discriminante positivo. Aí eu vou pedir a participação ativa de você que está assistindo esse vídeo nessa resolução dessa segunda, pausando o vídeo quando eu disser para você fazer as contas sozinho, né? E verificar depois se as suas contas estão corretas, dando sequência no vídeo, certo? Então vamos lá fazer junto agora. Eu vou pegar aqui uma segunda equação para dessa vez a gente fazer junto. Vou pegar aqui a equação 4x ao quadrado
menos 8x mais 3, certo? Beleza. A gente vai buscar juntos aqui as raízes dessa equação, certo? Inicialmente, eu vou pedir para você determinar por conta própria os coeficientes a, b e c dessa equação de segundo grau. Então, para isso, eu vou pedir por gentileza para você pausar o vídeo e escrever por conta própria quem são os coeficientes a, b e c dessa equação aqui, e depois você dá sequência, certo? Vou lá, vou continuar. Espero que você tenha achado os seus aí. Vamos comparar com os que a gente vai achar agora durante o vídeo. Se você colocar aquela equação geral aqui em cima, né, para facilitar, a equação geral é ax2 mais bx mais c, dando igual a zero. Compare aqui, ó. Se você comparar o termo que multiplica o x2 em cada uma das equações, você determina que o a é 4. Se você comparar o termo que multiplica o x nas duas equações, você descobre aqui que o b é igual a menos 8. E, por fim, comparando o termo isolado, você determina que o c é igual a 3, certo? Então, verifica se você obteve esses resultados aqui. O próximo passo que a gente vai fazer é calcular o discriminante delta. O delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Beleza. Feito isso aqui, dada essa fórmula, né, eu vou pedir novamente para você pausar o vídeo e calcular o discriminante delta dessa equação por conta própria, certo? Depois você dá sequência no vídeo e verifica se você fez de forma correta. Vou lá continuar. Compara aí com o delta que você fez. Vamos lá. Eu vou pegar o b e elevar ao quadrado, então fica menos 8 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que é 4, vezes o c, que é 3. Então, menos o 8 ao quadrado é menos 8 vezes menos 8. Menos com menos dá mais, e 8 vezes 8 é 64. Aí, menos aqui, né? 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 3 é 48. Aí, para fechar aqui, você faz 64 menos 48, que dá igual a 16. Então, delta igual a 16, compare aí com o resultado que você obteve antes. De posse desse valor de delta, aí agora a gente vai calcular quem é, ou melhor dizendo, quem são, né, as raízes reais e distintas dessa equação do segundo grau. Por que que eu sei que são raízes reais e distintas? Porque o delta é maior que zero, certo? Como a gente já comentou antes, quando o delta é maior que zero, quando o delta é positivo, você tem duas raízes reais e distintas, que vai ser o caso agora, certo? Beleza. Para a gente conseguir calcular essas raízes, a gente vai utilizar aquela formulação que a gente comentou anteriormente, certo? Eu vou colocar ela aqui agora, um pouco mais embaixo. Vamos lá, ó. Eu tenho que as raízes elas podem ser expressas como sendo menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Olha, nota que os coeficientes a e b a gente tem e o valor do delta a gente também já determinou, certo? Então já é possível achar quem são essas duas raízes. Eu vou chamar essas duas raízes, por exemplo, de x1 e x2 dessa equação do segundo grau aqui. Então, mais uma vez, eu vou pedir para você pausar o vídeo e determinar essas duas raízes por conta própria, certo? Depois compara com os resultados que a gente vai obter aqui em seguida nesse mesmo vídeo. Então, vamos lá. Eu vou seguir, espero que você tenha calculado. Eu tenho o seguinte agora. Eu tenho menos b vai ser menos o menos 8. Cuidado para não confundir o sinal. Então, fica menos o menos 8, porque o b, propriamente dito, é menos 8. Então, menos ele fica menos menos 8, mais ou menos a raiz do delta, que é a raiz de 16, dividido por 2 vezes o a, que é 2 vezes 4, certo? Então, a gente fica com o seguinte, ó. Eu vou ter aqui menos o menos 8, que é 8,
mais ou menos a raiz do 16, que é 4, dividido por 2 vezes 4, que é 8. Então, as duas raízes vão ser as seguintes. Ó. Uma delas vai ser expressa como sendo 8 mais o 4, que é 12, dividido por 8. Dá para simplificar isso aqui e obter uma fração equivalente irredutível, por exemplo, dividindo tanto o 12 como o 8 por 4, certo? 12 dividido por 4 é 3, 8 dividido por 4 é 2. Então, 12 oitavos é a mesma coisa que 3 meios. Então, isso aqui é a primeira raiz que eu vou chamar, por exemplo, de x1. x1 aqui é 3 meios. E a segunda raiz eu vou obter colocando esse sinal de menos. Então, eu vou ter 8 menos 4. 8 menos 4 é 4, dividido por 8. 4 dividido por 8, se você for fazer um comparativo, é a mesma coisa que eu vou obter uma fração equivalente e irredutível, certo? Como é que eu vou fazer? Eu vou dividir tanto o numerador quanto o denominador por 4. Aí 4 dividido por 4 é 1 e 8 dividido por 4 é 2. Então, isso aqui é a minha raiz x2. Se você comparar aí, né, os valores da raiz que eu pedi para você calcular, os valores teriam que ser esses, ó, x1 igual a 3 meios, x2 igual a 1 meio. Espero que você tenha acertado. Se não acertou, você pode retornar esse vídeo e verificar onde possivelmente você fez algum cálculo errado, certo? Então, você tem aqui as duas raízes. Se você substituir esses valores 1 meio ou 3 meios na equação original, você obteria o valor igual a zero mesmo, a exemplo do que a gente fez na primeira. Tranquilo, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha sido claro e até a próxima. Valeu, tudo de bom!